Ele debutou no mundo dos restaurantes como cominho do Dom Fabrício. Em 1986, aos 19 anos de idade, ingressou no Fasano da Rua Mauri, exercendo o mesmo cargo. Em 1994, depois de uma temporada na Itália, voltou para São Paulo para gerenciar o segundo restaurante dos Fasano, o Gero, inaugurado naquele ano. Quando se desligou do Grupo Fasano, em 2009, exercia o cargo de diretor de novos negócios. Hoje ele é dono de um grupo que detém o Restaurantino, com uma porção de unidades, e o Laçu, que encontra-se no 28º andar de um prédio em Santana. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Ricardo Trevisani. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Sempre quando eu venho para gravar, eu fico pensando, será que todo mundo vai chegar? Será que não vai ter trânsito? Será que... Como é que é para você, assim, com esse bando de restaurante, você precisar que todo mundo esteja no lugar na hora certa, o fornecedor... Isso te angustia de alguma forma? Chegou a te angustiar em algum momento? Como é que você lida com essa... Talvez seja até uma fantasia de controle, né? Você achar que está tudo controlando tudo, que é impossível, né? Primeiro, eu sou virginiano com ascendente em virgem. Então, assim, eu já tenho, naturalmente, eu já sou assim, super estressado. Todo dia eu acordo com dor no estômago, porque para mim tudo é... Eu gosto das coisas, de tentar ter controle das coisas. E o que você está falando aí, a gente é difícil. Realmente é muito difícil ter o controle. Como é que eu consigo administrar e conviver com o meu cotidiano com essas questões? Primeiro, fazendo um bom time, confiando nas pessoas, confiando em quem está nas nossas linhas de frente, porque senão você fica pirado, fica louco. Eu já deixo o meu time louco, virado. Assim, para mim, sábado à noite, 2 horas da manhã, meia-noite, 1 da tarde, eu vou ligando, falando. Eu sou muito atuante com essa nossa linha de frente, que me desacelera um pouco e tira as minhas angústias, porque é óbvio que a gente não consegue estar em todos os lugares. Hoje, com a história de você poder ter câmera em todos os restaurantes e tal, alivia um pouco. A gente tem tudo isso dentro do nosso aparelho celular, então você consegue... Mas aí você fica lá de noite, lá, vamos ver como é que está o movimento? Não entro nessa neura de ficar olhando tudo. Às vezes eu entro um pouco para ver o movimento, né? Eu ligo nos restaurantes, como é que tá, como é que não tá. Procuro estar presente e estou sempre ligando. E aí, tem gente conhecida, não tem gente conhecida? Porque o meu grande... eu gosto muito desse equilíbrio, né, dentro dos nossos negócios de clientes, né, clientes frequentes, clientes assíduos, clientes... a gente normalmente está sempre em restaurantes em bairros dormitórios. Então, por exemplo, aqui nos Jardins é um bairro muito dormitório, né? Os Jardins hoje, pouco business e muita... Cada vez mais, a gente estava até falando isso, subindo cada vez prédios e prédios. Então, vem muita gente conhecida aqui, muitos, assim, é quase casa. Então, eu gosto de... os sobrenomes ilustres e, enfim, né, muito de tudo, exigentes. Né? Sim, tem de tudo. Então, mas eu gosto de sempre tentar nos nossos negócios, me dar uma tranquilidade, uma paz, quando eu vejo que tem bastante gente conhecida, mas também gente que está vindo através de mídia, através de amigos, de indicações, né? Turista. Então, assim, eu fico monitorando muito essa questão. Mas é você numa atenção de que, bom, tá renovando o público, isso, quer dizer... lógico, porque você também fica... O público não morrer, digamos assim, né? Lógico, ficar só naquela do passado também não dá certo, porque o passado vai indo embora, né? Então, assim, é importante que a gente tenha o passado, mas que esse passado ele esteja sempre, como você falou, se renovando. Estou em gastronomia já faz 45 anos. Então, assim, eu hoje atendo
quase neto dos meus clientes, né? Então isso é muito legal. Eu consegui ter um pouco essa mescla dentro dos nossos negócios. Mas é sempre um estresse. Mas é o mesmo estresse que era lá de trás ou você acha que foi abrandando? Eu acho que a maturidade vai te dizendo assim, calma que, né? Bicho, nunca tá 100%, sempre tem problemas, esses nossos negócios são muito vivos, né? A gente está à mercê de uma água servida errada, de um prato errado, é tudo ao vivo, é tudo... então, assim, é natural que a gente, às vezes, tenha alguns deslizes. Então, a gente está aqui para monitorar. Antigamente, eu sofria muito mais. Hoje, com uma experiência, como eu te falei, com um bom time, vou respirando um pouco mais, né? E para você, como é que é delegar? Você é uma pessoa de sala, você adora isso, assim, essa coisa de você estar ali, assim, vai lá, atende ali, a pessoa não está vendo, você não viu o cliente chamando. Como é que é para você ver essa situação? Mas eu sou muito atuante, né? Quando eu vejo o problema, eu parto para cima. Então, eu não sou aquele cara que, se eu estou dentro do restaurante e vejo um cliente necessitando de alguma coisa, eu parto para cima, eu vou e faço. Porque, graças a Deus, minha história em restaurante é cozinha, salão, eu fiz um pouco de tudo. Então, eu vou com confiança em qualquer setor, até lá dentro da cozinha, se precisar. Então, isso traz uma tranquilidade e traz também referência, que eu acho que isso é muito importante. Como você fala, eu vejo um problema e eu fico empurrando para um colaborador ir resolver, mas eu acho que pode acontecer. Eu procuro ser sempre, quando eu estou dentro dos nossos negócios, quando eu estou no restaurante, eu procuro ser presente. E presente no sentido de dar identidade e dar referência para o nosso time, né? De serviço, de tudo. Então, é nesse sentido. Então, eu vou por essa toada, eu prefiro fazer, né? E é aquela história, delegar, eu delego. Óbvio que eu tenho que delegar, mas eu gosto de participar. Você parece ter muita satisfação em atender, assim. Sempre foi assim? Lá atrás, eu descobri algo que era a satisfação de atender. Então, isso é de muito pequeno. É de muito pequeno que eu vejo que existe isso dentro da minha essência. Então, eu curto. Eu faço porque eu realmente curto. Eu gosto de ser gentil. Em casa, eu procuro... fazer as coisas, sabe? Eu tento fazer para os meus filhos, fazer para a minha esposa, fazer para quando eu recebo em casa, fazer as coisas, sabe? Tentar servir, né? Eu gosto, é natural, nada é forçado, né? Você já se sentiu em algum momento diminuído por estar nessa posição de servir? Qual que é a importância, na sua visão, para a qualidade do atendimento da pessoa que está servindo não se sentir diminuída por estar servindo o outro? Bom, primeiro, me sentir diminuído, jamais. Eu incorporo essa minha satisfação, né, esse meu prazer de servir. Eu acho que ser diminuído, por quê? Se é algo que eu faço que é feito com prazer, né? Então não tem que ter essa... eu posso passar isso para frente, né? Passo para o meu time ou para as pessoas. Cara, servir... Tem gente que nasceu para servir, outras não. Tem gente que prefere fazer outras coisas. Eu gosto. Então, não tem essa de me sentir diminuído. Eu acho que se eu, em algum momento da minha vida, me sentisse diminuído, eu iria buscar uma outra profissão. Sabe? Não faz sentido. Se você está tranquilo, cara, eu estou servindo você porque é um trabalho... Vejo nobreza nesse trabalho. Muito bem, vê nobreza, é isso aí. Mas você acha que tem gente que não vê e é isso às vezes dá o problema do atendimento? A pessoa fica, ai, nossa, aquele cliente está me chamando, aí, enfim, talvez gerações mais novas e sentir um pouco... Sim. Vamos lá. Eu acho que existe, é natural que exista. Tem muita gente, eu falo da minha profissão, mas eu acho que isso em qualquer profissão, que mesmo engenharia, qualquer profissão. Eu acho que quando você faz sem um propósito de estar fazendo, eu acho que aí fica essa questão de fazer
incomodado, fazer por obrigação, né? Fazer pelo dinheiro, fazer porque me obrigaram a estar lá por alguma coisa, aquela história da gente ter um filho e, sabe, querer colocar, você vai trabalhar e vai fazer, mesmo que a gente identifica que a criança ou o adolescente não esteja no seu momento, ou não seja aquilo que brilhe os olhos, cara, ele não vai fazer de uma forma plena, vai fazer de saco cheio. E tudo que é feito, eu acho, tudo que é feito de uma maneira por fazer, o resultado é este. Acho que quem está recebendo esse serviço ou essa atenção acaba se incomodando. Hoje em dia, nos nossos negócios, a gente vai falar falta de mão de obra, todo mundo fala, puta, falta mão de obra não é fácil. Eu não vejo muito isso, sabe? Eu acho sempre faltou mão de obra, sempre tivemos problemas. Eu acho que o que é mais importante é estar atento nas coisas e conseguir identificar quem tem brilho nos olhos, sabe? Se tem brilho nos olhos, tem futuro. Se tem brilho nos olhos, tem um caminho que vai ser de sucesso. E eu procuro sempre olhar nos olhos das pessoas que estão ao meu lado. Sempre procurei, não só quando eu estou aqui de um lado hoje, que eu sou empresário, tenho as minhas responsabilidades com colaboradores e tal, mas mesmo quando eu não tinha, que eu era de um grupo grande, né, eu fui defasando muitos anos na minha vida, e eu tinha o mesmo comportamento. Eu sempre tentei buscar pessoas que estejam ao meu lado com brilho nos olhos. Porque você não perde tempo. Sim. Ninguém perde tempo. E eu acho que eu tenho um propósito também na minha vida, de, às vezes, enxergar que quem está ao meu lado não está brilhando nos olhos, quem não está fazendo com o coração, tentar fazer com que essa pessoa também consiga enxergar que não é o caminho dela, vai fazer outra coisa. Cara. Melhor, né? É melhor, porque todo mundo perde tempo. Só que, assim, você conseguir realmente dizer isso para a pessoa, né, é difícil. Sim. Porque você pode, não é o momento, talvez, a maturidade talvez tenha me trazido essa identificação um pouco mais rápida. Meu time até fala muito isso comigo, né, que eu, graças a Deus, tenho talvez uma virtude de poder identificar com mais rapidez pessoas, né? E isso ajuda muito. Ajuda, às vezes erro. Sim. Né? É natural, às vezes erro. Mas eu acho que eu já acertei tanto de quem passou comigo, passou ao meu lado e hoje, sabe, são grandes, né? No sentido não de dinheiro, grande de felicidade, grande de ter conseguido achar o caminho que brilhou os olhos, né? Eu fico muito feliz com isso. Já desse eu estava vendo uma reportagem, seu canal, eu vi o Luiz Felipe do Evai, e o Luiz Felipe, cara, é um menino que me dá muita satisfação em enxergar o sucesso dele, tá? Pode ser quem goste, que passou quem não aqui, goste. Né? Então, é o que eu ia dizer, pode ser quem goste ou quem não goste, né, do trabalho, não estou aqui julgando o profissional, eu estou só dando luz para que o Luiz, quando passou aqui, era muito jovem e brilhava os olhos do cara, tá certo? Brilhava. Tanto é que quando o meu sócio foi embora, eu fiz um trabalho muito forte internamente aqui para conseguir que o Luiz ficasse aqui com a gente. E ele ficava, na verdade... Ele era subchefe. Não, mas ele ficava fazendo o petit four, né? O que Cara, era? Então... A mousse-bouche. Então, veja, olha só que legal. Ele era um subchefe, junto com o nosso chefe hoje, Henrique, os dois eram subchefes, mas o Luiz era um menino que chegava cedo e ele ficava num setor aqui do restaurante na produção, só todos os dias criando a mousse-bouche. A mousse-bouche é um mimo que a gente dá antes das refeições, né? E ele ficava todo dia lá, trabalhando em cima, para criar um negocinho desse tamanho que o cliente ia dar uma bocada. Sim.
eu identifiquei ali que o cara tinha felicidade naquilo, ele fazia com puta tesão. Hoje ele faz uma sequência disso. Hoje ele faz uma sequência e é muito feliz. Eu vejo que ele é um cara muito feliz. Eu de verdade, fico feliz por ele ter, ele e outros tantos, né? Outras tantas pessoas que passaram com a gente aqui, comigo, na minha carreira toda de 45 anos de restaurante, que estão felizes na vida. Ganhando dinheiro não, porque dinheiro é consequência das coisas. Não, tem gente que dá valor para muito dinheiro, tem gente que é feliz com muito, tem gente que é feliz com... Não estou aqui discutindo quantidade de dinheiro que você tem. Eu acho que a gente tem que sempre estar aqui. Eu olho, eu busco e enxergo a quantidade de felicidade que cada pessoa tem dentro dela. Sim. Porque a felicidade, para mim, é o reflexo das consequências das coisas. São vários negócios, é um grupo super bem sucedido, com um bom faturamento, enfim, mas o que te dá a satisfação de operar? Porque, obviamente, tem muita dor de cabeça envolvida. Sim, né? Mas a dor de cabeça, falar em dor de cabeça, todo mundo que tem negócio nesse país... planeta, né? Itália, eu vou muito para Itália também, os caras lá reclamam pra caramba de mão de obra, de imposto, de tudo. Sim. Então, assim, dor de cabeça a gente tem. Você é psicanalista, você tem seus pacientes, você tem as suas dores de cabeça. Todo mundo tem dores de cabeça. Faz parte de estar vivo. De onde vem o tesão de ter esse negócio? Meu tesão hoje, com 60 anos de idade, meu tesão hoje de ter os negócios antigamente já foi mais assim de falar assim, poxa, eu estou gerando emprego, estou criando... Isso também ainda me motiva. Mas o que hoje me deixou assim bastante... hoje, nesse momento, você fala, hoje, eu acordar e vir para cá, cara, me motiva a presença dentro dos nossos negócios, da minha esposa, dos meus 2 filhos e das minhas 2 noras, atuantes dentro dos negócios e felizes aqui dentro, né? Eu identifico que exista a felicidade de estar aqui dentro. Isso para mim é uma coisa que é uma conquista pessoal muito legal, que eu consegui colocar esse núcleo nosso dentro dos nossos negócios e serem aceitos, né? Porque é muito difícil também. Nós temos hoje quase 400 colaboradores, 300 e tantos, a gente conseguir botar família, empresa familiar, com gente, é óbvio que tem algumas questões, mas eu enxergo que o nosso time e tal administra bem isso, já está acostumado, habituado. Então, hoje a felicidade um pouco esta, eu consegui me motivar. O time está comigo aqui, minha família está junto, eu acho que isso é muito legal. E sentir que eu tenho as nossas linhas de frente aqui, também evoluindo, né? Felizes, mas também ganhando dinheiro, também conseguindo realizações. Isso também é uma motivação muito grande. Aquela meta que você falou de proibir que o trabalho seja assunto em casa, você tem conseguido? Não? Isso muito bem. Isso foi um trabalho árduo que a gente conseguiu. Há uns anos atrás, a gente tinha como sócio o João Paulo Diniz, que ele, dentro da empresa dele lá, fazia toda a administração dos nossos negócios. Então, os assuntos meus aqui eram muito mais voltados no lado comercial, né, da rotina dos restaurantes, mas na rotina do teatro. Sim, o back-office era tudo dele. O back-office era dele, então eu não tinha as coisas que realmente são um pouco mais, vamos dizer assim, mais chatas de se fazer, pelo menos para mim, porque eu não nasci para fazer back-office, eu nasci para estar no salão e servir e cuidando das pessoas. Sim. Mas quando o João, infelizmente, faleceu, o back-office deixou de existir e eu tive que enxergar os meus negócios de uma outra maneira e ir atrás dele. Então eu criei nosso back-office, hoje eu dei um passinho para trás no meu cotidiano nos restaurantes, né, vivendo o salão, eu vivo ainda o salão, mas eu também tenho que olhar um pouco o nosso back-office. E aí quando o back-office veio, as coisas chatas começaram a vir também. E aí essas coisas chatas, a família estar lá também ajudando, trabalhando, muitas coisas estavam indo para casa. Aí eu cheguei e falei, uma hora, eu falei, moçada, para. A partir de hoje não se fala mais de restaurantes dentro de casa. Acabou, proibido. Então, se quer falar, nós vamos falar no escritório lá, a gente tem um escritório lá na Rua Pequetita, eu falo, trabalho é Rua Pequetita, acabou. E voltamos assim. É lógico que urgências, emergências, a gente, né? Mas eu procuro, em casa ali, a gente dividir bem isso. Senão,
não tem vida, né? Queria voltar voltar bastante, na verdade. Você começou como comendo o Dom Fabrício, né? O que mais você lembra dessa época lá? Comecei com 15 anos no Dom Fabrício. Cara, eu lembro que eu tinha um brilho nos olhos assim, absurdo. Eu lembro que esse brilho nos olhos era muito forte, mas assim, não tinha para ninguém. Eu realmente tinha uma intensidade de trabalho ali absurda. E eu, assim, modéstia à parte aqui, eu sei que eu me destacava muito nessa fase da minha vida, entre os meus 15 até eu ir para a Itália, que foi com uns 20 anos, de Dom Fabrício, depois Grupo Fasano e tal, o que eu lembro é de muita felicidade, de verdade, eu lembro de muita felicidade. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, essa felicidade, ela vem, eu me lembro, assim, é uma coisa muito, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, quando eu trabalhei, meu tio tinha um bar, e eu lembro assim muito, eu era muito pequeno, né? Ainda sou pequeno, mas era mais, né? Era muito jovem, 5 anos de idade. E eu ficava dentro do bar e eu não alcançava... Bar aqui em São Paulo. Bar em São Paulo. Era perto de Osasco. E eu não alcançava, eu não alcançava o balcão, estava lá de dentro, eu não alcançava servir o cliente. E eu lembro que eu pegava um engradado, que naquela época era de madeira, as caixas de água. Eu botava a caixa virada ao contrário, subia na caixa para atender as pessoas. Isso eu me lembro. Então, assim, Você debutou aí, na verdade. Muito. Isso é o momento da felicidade. Eu acho que aí é o negócio. Eu tenho uma referência dentro da minha casa, que é o meu filho Nicolau, que hoje ele tem 30 anos, e o Nicolau, quando tinha 4, 5 anos, ele era, assim, absurdo com o negócio de futebol. Ele pegava o lance dele, e todo dia a gente tinha que comprar o lance, e mesmo quando viajar, tinha que ir em alguma banca de jornal, não sei o quê, porque ele sentava e lia o lance, não lia, folhava, sim, mas ele estava lá com o lance. E ali brilhou os olhos dele. E hoje ele é um cara que está no meio do futebol, porque hoje eu consigo fazer uma associação do Nicolau com a minha passada lá de 5 anos de idade. Que eu via o Nicolau e o Ricardo eram muito iguais nesse sentido. Quer dizer, tem uma volta ali, aquela criança. É muito legal isso. E eu acho que existe um momento de todo mundo, né? É importante a gente conseguir detectar onde brilhou, né? E ali seguir em frente. Se os pais, né? Se a gente tiver essa serenidade, essa tranquilidade de poder enxergar os filhos com esta maneira, porque não adianta a gente querer ficar forçando, faz isso, faz aquilo, bicho, não adianta. Tem que tentar ver onde brilha os olhos, né? E ali vai, e ali investe ali, aonde você identifica que realmente os olhos brilharam. E o Nicolau, eu identifiquei, bicho, eu viajei com ele pro mundo, já ele pequenininho, eu ia viajar, só eu e ele, para assistir partida de futebol, para não sei o quê, dentro do meu mundo maluco de restaurante, mas eu tirava alguns dias, fui várias vezes para Buenos Aires lá para assistir uma partida e voltar. Era muito atuante, porque eu vi que brilhava os olhos. E você ali com 5 anos, quer dizer, tinha uma espontaneidade também, né? Você não estava ali... Imagino que você não estava obrigado a ser aquela coisa... Você gosta porque você gosta, você não estava ali para... nossa, eu tenho que fazer o caixa aumentar o caixa dele. Zero. Zero. Era óbvio que era... Satisfação pela satisfação. Satisfação pela satisfação. Eu lembro que memórias assim, antigamente tinha as garrafas, você falou garrafa de engradado, garrafa de cerveja, eram umas garrafas, era tudo retornável as bebidas antigamente, né? Então tinha garrafa escura, era de cerveja. A um pouco mais clara, era de tubaína, aquelas bebidas, tudo garrafa mesmo. Sim. E aí, como eram muitas garrafas, tinham que separar as garrafas. Chamava garrafa de primeira e garrafa de segunda. A primeira era de cerveja, segunda era das tubaína, que era uma garrafinha mais clarinha. E eu lembro, dentro do depósito, separando as garrafas de primeira e de segunda, botando nos engradados. Então já veio ali uma identificação. Como é que foi trabalhar com o Gerald, de quem você acabou virando o braço direito a ponto de você ganhar o apelido de Rogerinho, né? Rogerinho. Como é que foi essa história, cara? Essa história foi, assim, um encontro, né? Eu acho que um encontro de felicidade, né? Eu estou sempre na felicidade. Hoje eu acordei com a felicidade mesmo. Eu acho que é o encontro da felicidade. Eu identifiquei ali, quer dizer, eu acho que o Rogério identificou
a minha felicidade e com a felicidade dele. Eu acho que ali teve um encontro de alma, de sintonia. Eu tinha 19 anos e ele tinha 21. A gente era muito criança, né? Muito jovens. Ele com todo o peso de ser um fazano, de estar montando um restaurante que já tinha dado errado, né? Uns aninhos atrás, que eles tinham montado lá no Dourado. Você entra no fazano da Rua Mauri, né? Da Rua Mauri, 86. Isso, então depois, ele era muito jovem. sim. Então assim, ali já teve um encontro de alguma coisa. E aí eu fui para Itália, fiz a minha vida, sempre muito vamos Porque dizer esse assim, fazano fechou, fazano né? fechou. E aí reabri um fazano aqui em cima no Jardins e eu fui para Itália. Então ali teve o grupo fazano, o Rogério, sempre teve uma luz em cima do Ricardo de alguma maneira. Eu estava lá na Itália, mas sempre tinha uma luz lá, volta, não volta, não sei o que e tal. Porque você foi também trabalhar com o Bozegue, né? Eu fui com o Boceja, ele foi, como fechou o fazano, o Boceja era o chefe, aí a gente foi para o Lago de Garda juntos, e eu trabalhei com ele, fiquei 10 anos trabalhando em cozinha na Itália, né? 9 anos e pouco. E aí o Boceja voltou para reabrir o fazano e eu acabei ficando. E aí, mas sempre em contato aí com a família e tal. Sim. E quando eles reabriram quando eles abriram, inauguraram o restaurante o Gero. Gero, muito bem, chegamos no Gero, que era aqui bem em frente ao Fazano, aquele templo maravilhoso lá. Chegou a conhecer? Não. Não. Era um lugar espetacular. O restaurante mais lindo de São Paulo. Acho que não vão fazer um outro igual, porque investiram uma fortuna, realmente era um lugar muito especial. E ali, quando abriu o Gero, eu voltei para o grupo e voltei ainda com uma intensidade, com uma felicidade, mas com muito mais maturidade. Eu voltei falando melhor o italiano, eu voltei conhecendo muito mais a gastronomia italiana, conhecendo a cultura mais italiana, mais do que tudo, né? E isso, quando eu voltei, eu trouxe um pouco isso para dentro do grupo. A felicidade, junto com o italiano, com a cultura. Eu acho que isso foi um gol, na época, para todo mundo, né? Para o grupo foi um gol muito legal, foi um momento da gastronomia mesmo em São Paulo, que existia lá o Fazano, o Tambulho, alguns outros restaurantes, tudo muito fine dining, uma coisa muito chique, muito legal. E quando abre o Gero, era uma proposta para ser um restaurante para fazer brusqueta e duas massas, uma coisa muito despojada. A ideia na época, o Rogério sempre... Não, vamos fazer um restaurante para os filhos dos frequentadores do Fazano, né? E aí a ideia inicial era esta. Mas, ela tomou uma dinâmica. Eu acho que junto com o Rogério ali, a gente colocou uma dinâmica de trabalho, de fazer aquilo ali virar um restaurante de São Paulo. E superou o Fazano, né, em faturamento? Superou, como supera até hoje, né? O Gero realmente foi algo era 4 horas de espera, era algo assim alucinante. E era alucinante para todos, né? Para quem trabalhou ali, para eles, né? Para a família. Foi muito... nessa época, nesses tempos de Gero, eu acho que dali teve um celeiro de profissionais, né? Muito legais para São Paulo. Ganhou muito com a ideia do Rogério ter aberto o Gero. São Paulo realmente... porque ele cresceu muito, né? Foi Gero, depois abriu Armani Café, Gero Café lá no Shopping Guatemi, Paride, Forneria, e a coisa foi acelerada. Então, o buffet, né? O buffet também foi uma história em 96. Os clientes do Gero queriam que eu fosse fazer comida na casa deles, não sei o quê. Aí a gente começou a criar o buffet Fazano lá. Eu e a Andréia íamos, a Andréia, irmã do Rogério, íamos lá na casa dos clientes, nas fazendas dos senadores, fazenda dos milionários de São Paulo, fazer o Fazano na casa deles, né? O serviço, o Gero, Fazano dentro da casa. Então a gente pegava lá os cozinheiros que trabalhavam de dia, que não trabalhavam à noite, levava para esses eventos. Era uma experiência fantástica, fenomenal, muito legal. E a gente levava isso, e o buffet começou ali. E foi crescendo, cresceu, aí o Rogério chegou e falou,
saia do buffet, senão não vai dar certo. Aí eu saí do buffet e fui cuidar só realmente dos restaurantes e ajudar lá, colaborar na expansão. E como é que é a relação sua com ele hoje? Assim, quer dizer, o restaurantinho está perto aqui do Gero, está perto do Fasano, isso nunca deu... Como é hoje minha relação? Sexta-feira passada, acho que foi sexta ou quinta, o Rogério estava... Acho que ele estava aqui em São Paulo. A gente, não sei porquê, ele me ligou e nós ficamos 1h40 no telefone. Então já te responde aí um pouco como é a relação com o Rogério, né? Ela é bastante boa, ela é muito boa. A gente se respeita muito, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa e eu acho que é recíproca. A gente tem... nós fazemos algo que realmente a gente é feliz de fazer. Né? E como é que você vê essa concorrência e você acha que ele vê você como concorrente? Como é que é essa relação? São Paulo é tão grande, o mercado é tão grande. Olha o que abre de restaurante, italiano, espanhol, japonês. São Paulo tem... é tão gigante que tem para todo mundo. O meu cliente do Fasano vem comer aqui, no dia seguinte volta para o Fasano, volta para o Gero, vai lá no shopping em Pátio de Higienópolis, vai no Luiz Felipe do... Se o cliente circula, tem muita gente. Zero, sem problemas. Você estava no Grupo Fasano em 99, quando você abriu... Você continuou trabalhando no Fasano e abriu o Maremonte, né? Olha só, a história do Maremonte. Também não gerou ciumeira, de alguma forma? Eu acho que o Rogério foi muito sagaz nessa época, né? Ele foi, como ele é sempre, ele é um cara muito alerta e vivo, né, com as questões. E na época, era em 99, eu recebi uma oportunidade para abrir um restaurante lá na Ribeira de São Lourenço, jovem, com sangue nos olhos, eu queria fazer as coisas e tal. E aí eu falei para ele, Rogério, tem uma oportunidade lá na Riviera, acho que eu vou embora, vou para lá. Ele falou, Riviera, sexta, sábado e domingo? Não, cara, por quê? Você pode mais do que isso. Então vamos fazer o seguinte, você fica aqui de segunda a sexta, sexta-noite você vai para a Riviera, faz lá sexta, sábado e o domingo, segunda você está aqui de volta. Ó, ainda deixa você levar, na época, né? Ainda deixa você levar o ravioli de mozzarella e o profiterole lá para a Riviera de São Lourenço, dizendo que é Fasano. Cara, eu abri na Riviera de São Lourenço, eu representava muito Fasano, né? Eu tinha o paletó e a gravata aqui aí na minha essência, para a Riviera de São Lourenço. Então, a Riviera foi muito legal. Eu abri um Fasano lá, vendendo pizza com serviço, e foi um sucesso por tempo que durou lá comigo, foi super legal. E o Rogério conseguiu manter ainda no grupo por mais 10 anos para frente. Abrimos muitas coisas, fui morar no Rio, abrimos Gero Rio, Forneria, eu comecei lá com o Hotel Fasano. Então, assim, foi muito intenso, foi tudo muito intenso. E aí chegou um momento que eu queria expandir talvez um pouco mais, eu tenho um pouco até o mesmo bichinho dele lá, de querer fazer, de querer fazer mais coisas, né? E nem grana, bicho, não é grana, é fazer por ter prazer de fazer. Ir para frente, né? Olhar para frente. Eu tenho muito esse propósito, talvez. E essa decisão foi fácil? Você é psicanalista. Eu, para sair do Fasano, eu saí no Fasano em 2010, eu em 2007 comecei a fazer terapia, 3 anos de terapia, é verdade, 3 anos com o Dr. Alberto Pereira Lima, que era um terapeuta, ainda é aí, fiz 3 anos com o Dr. Alberto para tomar a decisão de sair do Grupo Fasano. Não foi fácil. E não é até hoje, hein? Porque eu ainda tenho um carinho ali muito grande lá pelo grupo. É difícil. E conta um pouquinho para quem não conhece o tamanho hoje do seu grupo. Acabou de falar de uma novidade aí, breve, Porto Alegre. Sim. Temos o La Sul, lá na Zona Norte, que é um restaurante giratório lá. 28º andar, né? 28º andar. E é um restaurante muito legal. O João até entrou com a gente lá no começo e tal. E aí depois temos este aqui, nos Jardins, Higienópolis, Pátio de Higienópolis tem um restaurantino café, Riviera de São Lourenço, que acabamos voltando para a Riviera com um restaurantino lá dentro do campo de golfe, Rio de Janeiro, no Village Mall, tem um restaurantino, e agora nós vamos abrir um restaurantino em Porto Alegre, no Shopping Bourbon Carlos Gomes, que é um projeto espetacular.
realmente estou apaixonado pelo projeto do Arthur Casas lá, que é um shopping muito lindo. E aí estamos indo, acho que inauguramos em março do ano que vem. E final do ano de 2026, também vamos abrir um restaurante no café em Brasília. Não posso deixar de pedir para você contar de novo a história do João Caixinha. Nossa! O João Caixinha foi um momento assim divertido, vamos dizer assim, uma fase lá de 1986, 87. O funcionário do Fazano lá da Rua Mauri. Foi lá na Rua Mauri, o João Caixinha tem algumas histórias, te contei uma, mas tem uma outra que também é brava, viu? O João Caixinha era um cozinheiro muito da antiga, né? Um cara muito... E na época, vocês, quem está me ouvindo aí, que é do ramo, sabe um pouco qual é a dinâmica de refeitório dentro de restaurante. Então, assim, tem sempre... os colaboradores chegam na parte cedo, tipo 11 horas, almoçam, depois vão embora, à noite voltam, almoçam, jantam tipo 6 horas e tal, e à noite vai embora. E à noite bate fome, não tem jeito. À noite o cara tá com vontade de comer alguma outra coisa e tal. E o João Caixinha tinha uma história lá meio torta, que ele, a final de noite, ele sobrava algumas coisas lá da cozinha e ele meio que fazia uns pratinhos e meio que vendia para os colaboradores. E aí os pratos do cardápio regular do Fazano, é isso? Sim, algumas coisas assim que sobravam, pratos de sobra de noite e tal, e ele, que deveriam ir para o lixo, ele guardava, aumentava o faturamento dele. Ele recebia a caixinha, né? Sim. E aí os garçons tal, dava a caixinha para ele. E na época tinha um chefe, um capoporteiro lá, um manobrista, que era o chefe da manobra, estava com essa caixinha atrasada já fazia um tempo. E o cara dava comida e o cara não dava a caixinha para ele. O João, uma noite, falou, cara, vou pegar esse... Ele chamava Nogueira, vou pegar o Nogueira. O Fazano tinha uma milanesa, tem ainda uma milanesa maravilhosa, toda com osso e tal. E o João, ele teve a capacidade de pegar uma caixa de papelão, cortar no tamanho da... Ele passou farinha branca, passou ovo, empanou, fritou, botou lá no prato essa milanesa de papelão pro Nogueira. E ele só ficou olhando lá, o Nogueira comeu, e o João Caixinha dando risada. Hora que o Nogueira acabou de comer, chegou pro João e falou, seu João, ó, maravilhoso. Que não faz uma milanesa, né? E você sabe que teve uma história com o João Caixinha, depois da Itália e tal. Eu trabalhava no Gero e também ajudava um pouco nos controles dentro do grupo. Eu passava na cozinha do Fazano para fazer uma vistoria, para ver como é que eles deixaram e tal. Eu encontrei a praça, né, do João Caixinha um pouco fora do vamos dizer assim, do padrão, e meio que dei uma nota lá para ele meio baixa sobre desse fato. E ok, a cozinha faz um bowl, que é uma travessa de alumínio, com dentro as salsinhas e gelo. Fica tudo ali para manter sempre fresco, para fazer a guarnição dos pratos. Quando o João Caixinha me olhou, e eu falei boa noite para ele, ele pegou este bowl, virou na minha cabeça, eu vi salsinha, gelo caindo todo aqui pelo meu paletó, tudo. Fui para casa puto, e aí no dia seguinte demos uma semana de gancho pro João Caixinha, mas ele era um cozinheiro brilhante e a gente... Ficou uma semana sem ganhar caixinha. Ficou... Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que acaba de completar 55 anos. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama é a altitude da Duorum Branco. Trata-se de um blend português produzido na região do Douro com as uvas Gouveia, Arinto e Rabigato. Destaca-se pela cor amarelo-dourada e o aroma intenso que remete a limão maduro e abacaxi. Fresco e elegante, está à venda tanto no site da Casa Flora quanto na rede de supermercados e restaurantes abastecidos pela importadora. Tomar um vinho agora, então, para fingir que não é segunda-feira, 10 da manhã. Vambora. A gente pode pegar um copo Borgonha. Pra você provar. Vamos lá.
O mel aqui é absurdo. Bastante, nossa, intenso, floral, muito legal. Bom, saúde. Saúde. Muito obrigado pela visita. Olha a boca dele. O néctar, né? Sim. Mel... Muito evidente, né? Muito, muito. Denso, gordo. Estamos com o vinho aqui na mesa, me fala um pouquinho da sua relação com os vinhos. Eles estão ali todos os dias ali te tentando, não? Sim, a minha relação com os vinhos é de prazer. Eu não tenho paciência de ficar estudando vinho, de ficar muito mergulhado neste mundo, porque é um mundo que exige muito estudo, exige muito dedicação. Eu sou muito mais do meu paladar e vinho é muito da quantidade de referências, né? Vamos dizer assim, de referências. Como a gastronomia também, né? Eu acho que o repertório, né? Sim, mas o vinho é uma coisa muito, cara, para mim é muito impressionante. Então, a minha história com os vinhos é de 45 anos que eu bebo vinho e são memórias. Então, assim, em degustações e tal, eu vou na minha memória, talvez não muito técnica. Sim. Eu deixo para os nossos sommeliers, para quem é mais profissional e está estudando, o vinho realmente é empenhativo, né? Um estudo profundo mesmo. Que às vezes as pessoas acham que eu tenho que entender o vinho, eu tenho que ter... Sim, você pode ter essa parte técnica, mas não é mandatório para você ter uma experiência, Absolutamente. né? E eu gosto muito de ficar nessa posição, de uma coisa mais, digamos, ignorante na parte técnica. Sim, prazer, né? Prazer, curtir. Eu sou da mesma opinião e é o que eu procuro sempre até fazer com que os nossos profissionais que mexem, né, que trabalham especificamente com os vinhos nos nossos restaurantes, também consigam identificar isso no cliente. Porque, cara, ser muito técnico, passa a ser chato. Né? A gente tem que tentar identificar o que traz vou voltar aqui na felicidade, né? É o que traz a felicidade e o prazer para o cliente. É porque 99 quer experimentar, quer beber por prazer. Poucos são técnicos, querem saber como é feito o vinho, não, o prazer, é o que você falou, é sentir o prazer. E a minha relação com o vinho é esta, é puro prazer. E um vinho desses, o que te vem à cabeça de harmonização? Este aqui, ele é muito, olha, você sabe que este vinho, pela a doçura que ele tem, e tem um certo equilíbrio, uma boa acidez, ele cabe até com sobremesa. Sim. Esse é um branco que se você colocar aqui um creme brulee aqui, que tem uma gordura e tal, ele vai trabalhar muito bem juntos. Então, assim, ele é um vinho que até poderia, vou até indo mais para provocar, poderia ir com uma carne branca, uma ave, sabe? E funciona muito bem. Aí, com peixe, é ótimo. Com peixe seria fantástico, peixe um pouco mais gordo, né? Salmão, então o salmão do Alasca que a gente tem aqui, que é espetacular com esse vinho, maravilha. A sua trajetória, desde que você entrou lá no Dom Fabrício, de ter acesso a esses ingredientes, a esses vinhos, como é que você acha que isso mudou um pouco da sua até de visão de mundo, assim? Conhecimento é algo fundamental, né? Eu acho que em todas as escolhas de profissão que a gente vai fazer, eu acho que é importante você se você quer viver daquilo e fazer a tua vida e ganhar dinheiro e fazer aquilo como profissão, é óbvio que eu escolhi escolhi não, eu acho que Papai do Céu me colocou isso dentro de mim, eu não escolhi, é natural. Então, o encontro da gastronomia, né, de ingredientes, de vinho, e é interessante porque a gastronomia, a enologia, ela te coloca muito com a cultura das pessoas, da onde vêm esses ingredientes, né? Você fala, vou comer um arroz italiano. Cara, é interessante você vai lá e estudar, ou eu tive a oportunidade de ver em loco, mas o que tem por detrás do ingrediente. Você vai para Parma, você vai para a Reggio Emília, que você tem lá a dedicação de uma cidade toda por um produto e fazer de uma forma plena, absoluta, pela qualidade, até
uma coisa meio neurótica às vezes, né? Pela excelência. Mas geralmente com aquele brilho nos olhos também, né? Mas sempre, este é o grande negócio, porque você pegou para mim, sabe, é o brilho nos olhos, porque quando realmente você faz com o brilho nos olhos, você vai lá em Parma, ou você vai em qualquer cidade, estou falando de Itália porque é uma coisa que me identifico, né, vivi, me identifico muito, de origem, tudo, mas você vai lá e se você vê um lugar onde o cara faz um culatello espetacular, aí você vai entrando na cultura, você vê lá que tem brilho nos olhos de todo mundo que está fazendo aquele negócio. E aí o resultado qual é? É excelência. Não é aquela coisa blasé, chatice. Não. Então eu acho que o mundo da gastronomia, né, enologia, o mundo, os ingredientes, como você falou, me abriu a minha cabeça muito no sentido até da cultura do país, né, da cultura. Esse vinho aqui, Douro, né? A gente tá falando de Douro. Cara, eu fui já pro Douro, eu sei o quanto as pessoas se dedicam, as pessoas estão lá de uma forma obcecada por fazer a excelência. Mas fazer a excelência por prazer. Sim. Tem dinheiro? Às vezes nem tem dinheiro, né? Às vezes nem tem dinheiro. Às vezes você olha, as pessoas estão lá vivendo de uma forma humilde e tal, mas fazendo com prazer. E você nos seus negócios, você fica pensando um pouco do que os clientes estão pensando? Você fica pensando o que está passando na vida deles, o que eles estão pensando da sua comida? Eu tenho um problema, até talvez seja uma deficiência minha, eu não sei. Cara, eu não consigo estar aqui servindo uma mesa e estar na conversa. Não consigo fazer isso. Bloqueia. De verdade, eu não estou aqui contando lorota. É verdade. Eu não consigo entrar numa... Eu consigo, é óbvio, você sente a energia da mesa. Se é uma mesa que ela tem problemas entre as pessoas, se tem ali energia boa ou energia ruim. E aí a gente consegue identificar. E às vezes, quando identificamos essa energia ruim, eu acho que o grande negócio, o grande prazer talvez, seja transformar essa energia ruim em algo bom. Né? A gente, com a nossa felicidade, com o prazer, amenizar um pouco essas questões, né? Tentar ir buscar um equilíbrio melhor dentro da mesa. Mas não faço esse trabalho de ouvir as conversas. Não pego isto. Ficar pensando o que eles estão pensando da comida, isso é um pouco sim, porque é óbvio que quando você faz, é como, vamos voltar aqui para o vinho, se o produtor estivesse aqui agora, se nós dois estivéssemos bebendo o vinho dele, ele ia ficar atento para saber o que você achou do produto. Não é? Então, essa atenção, esse olhar que acho que todos nós que estamos no nosso ramo de no restaurante e tal, a gente está atento com isso e sentir se o cliente está gostando ou não gostando. E é uma coisa assim muito interessante que a maturidade vai te mostrando. O cliente não precisa te dizer se está gostando ou não. Porque normalmente, quando você vai a um restaurante, você não gostou do prato, mas às vezes você come porque você está com fome, ou você come às vezes por comer, vamos dizer assim. Mas o prato não te encantou. Sim. E aí a gente vai na mesa, aí foi tudo bem, tal, o cliente fala, foi tudo ótimo. Mas a maturidade hoje me mostra, às vezes, que mesmo o cliente ter comido tudo e dito isso, eu identifico que ele não foi feliz. O garçom vem com a pergunta assim, você gostou, né? Você já está induzindo a pessoa a dizer que ele vai por educação, ele não está pedindo feedback, ele está querendo uma confirmação, e às vezes tem isso também. Né? Então eu falo para o meu time, até essa história, não acredite que o cliente falou que gostou, é porque ele gostou. Sim. A gente tem que ter a sensibilidade e às vezes a gente consegue identificar isso. E aí vamos tentar reverter de alguma outra maneira. O que é empreender para você? Primeiro, empreender nesse país aqui, você tem que ser muito corajoso, né? Eu acho. Eu me considero uma pessoa corajosa. Mas em cima dessa coragem, né? Eu acho que ela tem que existir um pouco de confiança no que você faz, no que você realmente, vamos dizer assim, é bom em fazer, ou te dá felicidade, vamos para esse caminho. Mas se você tem um conteúdo, se você
identificou e tem essa consciência que você é bom no que faz, pelo menos eu imagino, não tem fórmula de sucesso, né? Não tem. Cada um tem a sua, tem o seu caminho. O meu caminho foi esse. Eu fui para um caminho de empreender em algo que realmente eu gostava de fazer e tinha conteúdo. Criei conteúdo através da minha história. Então, o empreender, para mim, foi isto. Não sei se eu me arriscaria a fazer uma fábrica de sapato. Não conheço. Então, eu não faria. Talvez eu, no meu mundo aqui, não faria algo que eu não sei fazer. Eu gosto, por exemplo, vamos fazer um restaurante chinês. Vamos fazer um restaurante, sei lá, de uma outra... Eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer algo que se você tivesse empreendido lá atrás, digamos assim, como você ficou 2, 3 anos no Gero e montasse o seu restaurante, você acha que teria sido como? Teria sido muito mais difícil, muito mais, muito espinhoso, eu acho. Eu teria muito mais cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes. E uma coisa que eu acho que é fundamental na vida, né, a gente só ter cicatrizes fechadas. Porque se a gente mantém cicatrizes abertas, é péssimo. Péssimo. Então, eu acho que se eu tivesse feito restaurantes com 22 anos, eu teria cicatrizes talvez abertas hoje. E isso talvez estivesse me doendo, me ferindo. Então, hoje, graças a Deus, as minhas cicatrizes, elas estão todas fechadas. Fechadas. Eu não tenho nenhuma cicatriz aberta. De verdade. Eu falo isso para minha esposa. As minhas cicatrizes eu procuro fechar. E é isso aí. Então, eu acho que se eu tivesse feito lá atrás, estaria mais machucado. Quando você diria que você deu certo como empreendedor? Você teve um momento de virada? Não, estou aqui na dor de barriga todo dia. Eu vou falar que deu certo. Mas os negócios, eles têm um momento que... Cara, não tem essa. Eu acho que restaurante é um negócio vivo. O restaurantino está aqui nos Jardins, lindo, maravilhoso. Você chegou aqui e falou, pô, o lugar aqui está no meio dos prédios e tal. Eu vivo numa angústia. Pode ser que amanhã meu cliente vai embora. Pode ser que... Não, zero. Eu me preocupo todos os dias com todos. Não tem zona de conforto. Não tem. A zona de conforto é um dia que eu chegar e falar o seguinte, vou vender tudo, parou com o restaurante, e aí eu não vou mais ter problema com o restaurante, eu vou criar outros problemas, sei lá. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque eu vou morrer dentro de restaurante. Você conseguiria fazer isso? Por exemplo, pegar esse dinheiro, vendia, aplicou... Não, eu já fiz isso. Quando eu vendi os Maremontes, eu vendi 8 unidades, zerei. O que eu fiz? 6 meses depois, abri o restaurantino. Não tem como fugir. Não tem como fugir, cara. Eu falei, não, eu vou parar, vou fazer um ano sabático. Eu falei para a Márcia, vou fazer um ano sabático. Vendi em 2013, 2014, abril de 2014, já abrimos esse restaurante. Eu não ia abrir. Só que a dinâmica da vida, a dinâmica das coisas, eu gosto. Você pretende deixar algum legado? Eu gostaria de deixar o legado de mostrar para os meus filhos, né? Que eu falei, minha felicidade hoje é estar com a minha família dentro. O meu legado é que as pessoas lembrem de mim ou que continuem fazendo a felicidade. Meu legado é que as pessoas façam com felicidade. Eu espero poder transmitir isso para as pessoas. Que, pelo menos no meu caso aqui, o meu legado é tentar mostrar que quando faz com felicidade, com tesão, com vontade, a coisa perpetua. Eu espero que os meus negócios perpetuem no sentido, como eu vou dizer, veja, eu vou voltar lá, sempre estou na história de Fasano, né? O legado que um Fasano deixa para as pessoas que trabalharam com ele. É o legado de excelência, legado de fazer direito, legado de buscar perfeição, e mostra, muitos que passaram pelo grupo hoje fazem isso, esse é o legado. É o legado de fazer algo bacana, algo legal. E isso, eu tenho certeza que o Rogério, na cadeira confortável que ele fica lá no lobby pensando na vida, ele quando olha o cenário, ele vê isto, ele vê assim, ele me enxerga, ele fala, cara, olha que legal ali, ó, o Ricardo, é um legado meu.
Porque eu fui uma história, um braço que saiu dele lá e foi embora. Esse é um grande legado e eu espero também deixar isso. Como muitos que passaram por mim, estão aí fazendo coisas, e isso para mim é um ótimo legado, é o que eu quero. Tem muita gente que, por exemplo, olharia para a própria trajetória, mas assim, sem citar nomes, quer dizer, tem uma coisa de você estar muito bem resolvido também de não negar, assim, olha, eu trabalhei no Fasano. Eu trabalhei com o Fasano e é lindo, eu trabalhei com a família Tatini e é lindo, eu falo com eles lá, falo com o Fabrício, tem o neto lá que fez o Casimiro, falo com eles. Eu não tive muitos patrões, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem que... Tudo faz parte da sua vida. Como é que você não vai... Eu vou dizer o seguinte, até sócios que podem não ter dado certo comigo, de alguma forma eles contribuíram para alguma coisa, contribuíram para uma evolução do bem ou do mal, não importa, mas contribuíram. Acho que a gente tem que olhar sempre isto. Eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas, boa ou ruim, elas vão te ajudar a crescer, a evoluir, a ser melhor, né? E como é que você lida com a passagem do tempo? Estou com 60. Na minha vida, assim, de história de trabalho, foi sempre muito trabalho, eu não me preocupei muito com a minha, vamos dizer assim, saúde física. Hoje em dia eu tenho me preocupado muito mais com a minha saúde física, tenho tentado fazer muito mais atividade. Olha, o João faleceu com... Eu nasci dia 19/9, o João nasceu dia 19/9. Ele é de 63, eu sou de 64. E era um super atleta, né? Super atleta. Super atleta. Abílio. Eu ia morrer com 100 e sei lá. Então, não tem idade, né? Hoje eu estou enxergando que a gente tem que se preocupar um pouco mais com o envelhecer. Fazer mais coisas, a gente está aqui vivo e pode, né? Hoje, a minha busca é para que a morte me encontre vivo. E se ela me encontrar vivo, eu estou feliz. Como encontrou o João vivo e como encontrou o Abílio vivo. Né? São duas referências para nós, para minha família e para o nosso grupo, porque eu falo isso para os nossos meninos todos aqui também. O importante é encontrar a gente vivo. Né? Porque senão, se não está vivo, fica aí pirado com a cabeça, mal numa cama, péssimo. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? O que é mais importante para o cliente voltar? A comida ou o atendimento? E meio mais uma pergunta como garantir que seus funcionários atendam os clientes da mesma forma que você? Eu acho que o serviço dentro do estabelecimento, dentro do restaurante, que me perdoem os chefes de cozinha, eu já trabalhei em cozinha, sei também muito bem como funciona lá dentro, mas eu tenho certeza de uma coisa, hoje, com 60 anos, eu tenho certeza de uma coisa. Você pode fazer a melhor comida do mundo. A melhor comida do mundo. E se este serviço não acontecer de uma forma bacana, cara, o cliente não vai voltar, porque somente a sua comida, se você tiver um atendimento ruim, um atendimento grosseiro, um atendimento que não encantou, você não precisa nem encantar, precisa ser eficiente, precisa ser não chato, vamos dizer assim, você perde o cliente, porque a comida em si só não segura. Você não vai num lugar onde você come bem, mas você é maltratado, onde você tem o garçom olhando o relógio que quer ir embora, você não volta. A hospitalidade, hoje, principalmente hoje na gastronomia mundo, não estou nem falando só Brasil, a gastronomia mundo hoje, ela é muito serviço, porque as pessoas estão muito mais carentes, as pessoas querem muito mais sair para se divertir, para ter experiência, às vezes nem é só para comer, é uma experiência, você quer ter outros momentos de relaxamento, ficar tranquilo. E se esse negócio de serviço não funcionar, acabou, meu. Então eu vejo que o mundo hoje é muito mais serviço. A comida, ela é, óbvio, importante. Não pode fazer comida ruim que também não segura, mas eu bato aqui no serviço. Como é que eu garanto que o serviço seja feito pelos nossos colaboradores da forma que eu imagino, né? Que eu gostaria? Não dá para garantir nada, porque é ao vivo aqui, se o cara é complicado.
Nós aqui procuramos, primeiro, o Ricardo, eu sempre falo aqui que eu sou o responsável maior pelas coisas que acontecem no nosso grupo todo. Eu sou o primeiro aqui a levar porrada, eu sou o cara que está aqui na linha de frente. Então, eu me sinto muito importante dentro dessa pirâmide, no sentido de dar referência. Então, eu exijo dos colaboradores pela minha presença, pelo mostrar como faz. Então, eu gosto de mostrar como faz. Eu gosto de estar na sala e ser, como a gente já falou aqui, de dar identidade para os nossos negócios. A minha identidade, a minha felicidade de fazer. Então, o que eu procuro é mostrar para ele nesse sentido. É lógico que em cima disso tudo tem treinamento, tem o dia a dia, no bastidores aqui, a gente mostrar como faz, termos boas linhas de frente ajudando a essa rotina diária de trabalho, mas eu acho que a melhor referência que uma sala pode ter, a melhor referência que a sala pode ter é de quem está dando a identidade para o negócio. O Rogério Fasano me ensinou muito essas questões, vamos dizer assim, bem lá atrás, né? Que mostrar como faz é a melhor coisa. E mostrar como faz fazendo. Não é só mostrar como faz no treinamento, teoria, né? em teoria. É mostrar como faz fazendo.